Olá, amigos! Como é que vocês estão? Espero que vocês, como sempre, estejam bem. Eu acabei de fazer um vídeo em finlandês, né? Postei aqui agora, exatamente agora, às 6h14, 6h15 agora da noite aqui no Brasil. Alguns falam tarde, eu falo noite, mas isso não importa. O importante é que tenhamos referências de tempo, não é? Para dizer as coisas. E aí eu resolvi fazer um vídeo em português, porque visto que o feedback, pela primeira vez eu falo, o feedback do anterior não foi muito bom. Não sei se eu pequei na capa, não sei se eu pequei na extensão do vídeo como um todo, mas também, ou do jeito que eu o empacotei, né? Porque as pessoas usam muito esse termo, empacotar o conteúdo. Então, não faço ideia, mas estamos aqui outra vez, não é? Vamos tentar de novo. E hoje eu queria falar sobre um assunto mais leve, não tão filosófico. Claro que tem um teor filosófico, mas ele é de segundo plano. Eu queria falar para vocês sobre um grupo que, entre aspas, me ensinou a língua russa, né? Mas para isso eu vou dar todo o background para que vocês entendam, como sempre, eu adoro fazer isso. Pois bem, vamos lá. O ano era 2002. Eu tinha lá para os meus 3 para 4 anos de idade. E como toda criança do começo dos anos 2000, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, nós escutávamos muito a Jovem Pan, né? A Jovem Pan naquela época era uma rádio muito relevante, porque os sucessos internacionais eram todos transmitidos por ela, não é? Pelo menos assim, é claro, tinham outras rádios também, mas os sucessos do momento, especificamente, eram transmitidos pela Jovem Pan. E eu me lembro muito vividamente de quando eu estava escutando, né, aquela programação bem do momento ali de The Calling, né, com Adrian e Wherever You Will Go. Tínhamos também Avril Lavigne com Complicated e I Am With You, entre muitas outras ali, não é? Kylie Minogue com Love at First Sight, Glasgow com Something e muitas outras, muitos outros exemplos. Se eu ficasse citando aqui, a gente nunca iria para o assunto principal. Até que, é, até mesmo por citar a Avril Lavigne, eu, como criança, não entendia. Obviamente, eu não sabia quem eram os cantores, não sabia dizer, porque eu tinha 4 anos de idade, mas uma coisa que eu sempre tive foi memória auditiva. Isso não necessariamente é ouvido absoluto, são coisas diferentes. Eu não sei se eu tenho ouvido absoluto, mas memória auditiva eu sempre tive. Então, eu ficava com aquelas melodias na minha cabeça e tal. Até que entrou um som que ele era um pop rock mesmo. Não é? Ele era um som assim meio padronizado mesmo, só que ele tinha alguns elementos diferentes. Mais uma vez eu repito, não tinha como uma criança ter esse discernimento. Obviamente que não. Mas tinha algo naquela música, pelo menos naquela época, que eu não entendi o porquê me cativava como criança. Eu gostava, né? E a música era basicamente All the Things She Said, do grupo Tatu. Sim, muitos consideram, pelo menos naquela época consideravam, né? Hoje não tem mais isso, acho que o mundo se abriu um pouco mais, está um pouco mais aberto nesse sentido, mas naquela época era considerado música de menininha, né? Porque eram duas garotas e tal. Não sei se marmanjos ouviam, né? Até porque eu não era, mas enfim, eu não sei dizer para vocês. Eu sei que quando eu escutei isso eu fiquei com essa memória na minha cabeça. E nisso, anos depois, 2005, 6, 7, enfim, né, foram passando os anos do começo dos 2000 ali. Eu sempre tive na minha cabeça, depois que eu fui tendo conhecimento e entendendo o mundo à minha volta, tendo consciência das coisas, que era uma música da Avril Lavigne, né? Que na verdade assim era uma música dela de um disco diferente, só que eu não pesquisava, até porque eu não tinha internet. Então 2007, 2008 eu nem sonhava em ter um computador, o que dirá internet. Até que em 2013, pela primeira vez eu tive acesso à internet, né? Isso foi lá para meados assim de 2013 mesmo, realmente.
Eu já tinha tido acesso na casa dos meus amigos em 2011, 12, mas em casa mesmo, internet cabeada, de qualidade, banda larga, foi em 2013. E ali o mundo se abriu para mim, porque embora eu não fosse um leitor ávido, eu, sem dúvidas, sem sombras de dúvidas, adorava perambular pela Wikipídia brasileira. E ali eu encontrei muitas coisas legais, assim, eu encontrava discografias, lia sobre artistas, é uma coisa que, ainda mais naquela época que eu já estava muito envolvido assim com metal, não é? Já estava naquela fase da minha adolescência muito envolvido, principalmente com Slipknot, que era a minha banda, assim, a banda que representava o que eu gostava naquele momento. Mas nunca saiu da minha cabeça esses pops do começo dos anos 2000. E aí, na época, eu usei um site que eu acho que o nome dele era Midomi, se eu não me engano, né? Midomi. Para descobrir, você cantava num microfone, assim, um microfone de baixa qualidade daquela época, né? Aqueles microfones de headset, você cantarolava uma melodia e eu não sei que tecnologia eles usavam naquela época, mas basicamente você tinha um feedback daquilo dali seguindo a melodia que você cantou. E aí ele te dava o nome das músicas que tinham aquela melodia, que tinham algo parecido assim. Nem sempre funcionava, mas eu fui sortudo nesse momento, porque aquilo ali tinha que ter funcionado para que eu pudesse ter descoberto essa música, porque isso faria toda a diferença na minha vida dali para frente. Descobri quem era. Descobri que era o grupo Tatu. E aí fui para a Wikipedia pesquisar mais. Eu falei, poxa, eu quero saber mais, não é? Porque eram duas músicas na verdade. A minha favorita não era All the Things She Said, era Not Gonna Get Us, a outra, né? A que todo mundo fala que é a sombra ali. Mas eu fui atrás. E aí eu escutei, né? Depois, porque eu fui atrás. E aí eu li sobre o grupo na Wikipedia, como eu fiz com outros grupos, e descobri que não só que elas eram russas, mas que também o disco que fez a minha infância era uma, entre aspas, farsa, porque o disco original foi lançado no ano anterior, em 2001, e ele era cantado em russo. Ou seja, mais conhecido como Dveste Pavstretnai, né? Porque o nome do internacional é 200 km per hour in the wrong lane. Então, assim, vocês veem que tá igual, segue uma tradução bem fiel. Embora o russo seja bem mais direto, né? 200 na contramão, literalmente falando. Então, como eu estava falando, foi um choque para mim descobrir que elas eram russas. Quando eu fui ouvir, eu me apaixonei pelas duas músicas, mas principalmente pela Not Gonna Get Us, ou Nas Nedagoniat, né? Por quê? Porque a música é extremamente bem construída, tem timbres de sintetizadores absurdos. Assim, coisas que eu não sabia explicar na época ou porque eu gostava daquilo. Hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento musical e sei dizer por quê, não é? A melodia usada ali, a ambientação e principalmente o fator central era a língua russa fazendo toda essa melodia. Ela fazendo dueto com toda a instrumentação. Então isso é maravilhoso. Essa combinação da instrumental bem executada com uma língua linda, que é a língua russa, trouxe para mim uma descoberta que mudou a minha vida para todo sempre. A partir daquele momento, eu falei para mim mesmo: eu vou aprender a língua russa. Foi assim, né? Foi simples assim. Não foi uma jornada intelectual, não foi através dos grandes clássicos da literatura, que cá entre nós são grandes clássicos mesmo, né? Mas isso foi bem depois que eu já tinha um nível no russo, como eu contei nos vídeos anteriores. Não, foi através de um projeto que muitos odiavam no próprio país, né? Porque naquela época era complicado, assim, muitas pessoas criticavam a existência do grupo, as condições, as circunstâncias. Mas voltando ao que nós estávamos falando, esse disco foi central e dali eu comecei, né? Eu comecei a ir atrás de materiais para aprender russo, né? Não imediatamente, tá?
Porque eu até tentei no começo, mas eu falei, ah, não é pra mim. Isso foi lá pra meados de 2019. Aí eu larguei de mão, aprendi inglês em 2019. Aí aprendi inglês de 2019, do final de 2019 a abril de 21. Em 21 eu cravei. Esse ano eu aprendo russo, porque eu já falo inglês, então agora é a hora da língua mais importante da minha vida. Agora é a hora do russo. E aí eu comecei e não parei mais. Não consigo parar mais. Até hoje ele está presente na minha vida e eu devo a descoberta disso da melhor maneira possível a esse grupo de menininhas, entre aspas. Então, a moral dessa história é que quando as coisas têm que acontecer, elas irão acontecer, né? No fim das contas. Porque às vezes vocês pensam, façam esse exercício de reflexão. Para muitas pessoas, esse disco ele é ruim. Né? Para muitas pessoas, assim, crítica especializada e tal. E eu me considero uma pessoa com bom gosto musical, mas mesmo assim eu gostei do disco. É um dos discos, é o disco da minha vida, eu diria, porque não é nem só a música, né? Tem outras questões envolvidas. Então, assim, ele fez com que eu tivesse uma descoberta muito significativa. Então, quando a gente coloca esses dois fatores em questão, pesa na decisão, pesa no julgamento de que, pô, realmente não tem nenhum disco que tenha feito isso por mim. Então, eu diria para vocês que sim, é muito interessante como muitas das vezes para algumas pessoas algo é ruim e para outras pessoas algo é bom pelo mesmo motivo. Então, isso é absurdamente interessante. E eu devo muito a esse disco, à descoberta desse disco, aos produtores que fizeram um trabalho absurdo, inclusive para aqueles que entendem, dizem que o Galoyan, Sergei Galoyan, né, que é o compositor ali, o crânio por trás da o cérebro por trás das músicas que eu mais gosto do Tatu, dos grandes clássicos do começo dos anos 2000, ele utilizou um tracker, que é aquele tipo de sistema de composição vertical, e ele não tinha mais nada além disso. Ele usou isso para criar clássicos absurdos, pelo menos na minha opinião, né? Então, isso é muito interessante. Outra coisa interessante de se ressaltar. O meu ano favorito na música é 2001, porque, enfim, não só esse, como outros discos muito importantes para minha vida foram lançados em 2001. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Adoro falar sobre o ano de 2001, porque é um ano que, coincidentemente, muitas coisas importantes aconteceram, né? Não só a tragédia das Torres Gêmeas, infelizmente, mas assim, muita coisa boa aconteceu naquele ano, entendeu? Muita coisa boa mesmo, assim, em termos musicais, principalmente tecnologia. Eu vou só citar para vocês um exemplo aqui, que é o lançamento do Windows XP. Se vocês são velhos, vocês sabem que o Windows XP continua sendo o melhor Windows da história. E ele foi lançado em 2001. Entendeu? Esse é só um. Depois eu vou trazer um compilado de coisas assim que foram lançadas em 2001 para vocês verem como esse ano é maravilhoso em termos de criatividade. Mas voltando ao que nós estávamos conversando, eu aprendi certinho 20 anos depois. Eu comecei a aprender russo 20 anos depois do lançamento dessa música. Claro, isso é uma coincidência que para muitos é besta, mas eu gosto muito de estatísticas, de dados para algumas coisas, porque isso dá um pouco de misticismo, mesmo que ele seja projetado pela mente de quem o vive, né? E é muito interessante isso. Tá bom, gente? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de saber de verdade se algum de vocês tem algum disco que mudou a vida de vocês, assim, de um jeito que Dveste Встречной, na verdade, a versão russa desse disco mudou a minha vida, a versão original. E é isso. Eu fiquei inspirado para lançar esse vídeo agora, quis lançar depois de ter narrado e editado um vídeo em finlandês, né? Hoje não me sinto cansado curiosamente, mas é isso.
Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Aqueles que não acreditam, fiquem bem. Udate!